Olhar num documento super importante para quem lida com gestão ambiental nas empresas, a norma brasileira ABNT-NBR ISO 14001. Olá, isso mesmo. Um guia essencial. A nossa base aqui é a versão mais atual, a de 2015. É bom lembrar que ela é idêntica à norma internacional, a ISO 14001, e define o que precisa para ter um sistema de gestão ambiental, o famoso SGA. Exato. E o nosso objetivo aqui é, bem, desmistificar um pouco essa norma, tentar entender a lógica dela, como ela se organiza e por que ela é tão relevante hoje para quem quer gerenciar o impacto no meio ambiente de um jeito mais sistemático, ajudando na sustentabilidade. Perfeito. E o legal da 14001 é que ela não é só, tipo, uma lista de regras para cumprir. É mais uma estrutura, sabe? Um framework. Um mapa, talvez. Isso, um mapa. Ajuda a proteger o ambiente, a responder às mudanças climáticas, por exemplo, mas sempre equilibrando com as necessidades sociais e econômicas. Não é só lei, é integrar o ambiental na estratégia mesmo. E a base de tudo é o ciclo PDCA. Planejar, fazer, checar, agir. Ah, o PDCA, claro. Bom, então vamos começar por ele, pelo planejar. A norma já começa pedindo para a organização olhar para si mesma, né? A seção 4, contexto da organização. O que isso envolve na prática? Basicamente, é fazer um raio-x. A organização precisa identificar as questões internas e externas que são importantes para ela. Tipo, Tipo, a cultura da empresa, a estrutura, mas também o mercado, a tecnologia disponível, a legislação e, muito importante, as condições ambientais que podem afetar a empresa ou ser afetadas por ela. Pensa em escassez de água, eventos climáticos extremos. entendi. E tem a questão das partes interessadas também, né? Fundamental. Quem são essas partes? Clientes, comunidade local, governo, ONGs, acionistas. O que eles esperam da empresa em termos ambientais? É preciso identificar essas expectativas e ver quais delas se tornam requisitos legais e outros requisitos, obrigações que a empresa tem que cumprir. E isso tudo ajuda a definir o escopo, é isso? Até onde o sistema vai. Exatamente. Delimita o campo de jogo do SGA dentro da organização. Faz sentido. E logo depois vem a seção 5, liderança. Parece que sem o pessoal lá de cima comprar a ideia, a coisa não anda. Não anda mesmo. A alta direção tem que estar totalmente a bordo. Liderança e comprometimento são palavras-chave aqui. Não basta só apoiar, tem que se responsabilizar pela eficácia do sistema todo. E como eles demonstram isso? De várias formas. Garantindo que a política ambiental e os objetivos estejam alinhados com a estratégia geral. Integrando o SGA nos processos de negócio, liberando os recursos necessários. Recursos tipo gente, grana. Gente capacitada, infraestrutura, tecnologia, dinheiro, sim. E também comunicando a importância do SGA para todo mundo e, claro, puxando a melhoria contínua. E a política ambiental que você mencionou, o que ela precisa dizer? A política e a declaração de intenções tem que ser adequada à realidade da empresa, ser a base para definir os objetivos e ter uns compromissos bem claros. Quais seriam os principais? 3 essenciais. Primeiro, proteger o meio ambiente, o que hoje inclui prevenir poluição, mas também pensar em uso sustentável de recursos, clima, biodiversidade. Segundo, cumprir todos os requisitos legais e outros que a empresa assumiu. E terceiro, melhorar continuamente o sistema para melhorar o desempenho ambiental. Ok, então temos o contexto e a liderança engajada. Aí sim podemos ir para o planejamento de fato, seção 6. Você falou antes que aqui entram os riscos e oportunidades. É a parte mais estratégica, talvez. É um ponto muito estratégico, sim. Porque aqui a gente pega tudo aquilo do contexto, dos requisitos e pensa, ok, olhando para isso, quais riscos ambientais a gente precisa abordar? E quais oportunidades a gente pode agarrar? E esses riscos e oportunidades vêm de onde, principalmente? Eles estão ligados aos aspectos ambientais da organização. Aspectos ambientais. O que é isso exatamente? São as causas, elementos das atividades, produtos ou serviços que interagem ou podem interagir com o meio ambiente. Pensa na chaminé que emite fumaça, no uso de água, na geração de resíduo. Isso são aspectos. Ah, entendi. E os impactos são as consequências. Perfeito. Os impactos são as mudanças no ambiente, boas ou ruins,
que resultam desses aspectos. A emissão da chaminé é o aspecto, a poluição do ar é o impacto. O uso de água é o aspecto, a redução da disponibilidade hídrica é o impacto. Faz sentido. E a norma pede para identificar os aspectos que a gente pode controlar ou influenciar. E aí vem um ponto-chave. Considerar a perspectiva de ciclo de vida. Ciclo de vida. Quer dizer, desde tirar a matéria-prima até o produto virar lixo? Nossa, isso parece bem complexo. Parece, né? Mas calma, a norma não exige que toda empresa faça uma análise de ciclo de vida ACV super detalhada, que realmente pode ser bem complexa. A ideia é mais É ter a consciência. isso, pensar. De onde vem o que eu uso? Como eu produzo? Como o meu produto é transportado, usado? E o que acontece no final? É refletir sobre os estágios que a empresa pode, de alguma forma, controlar ou influenciar. E com base nisso, Identificar os aspectos ambientais significativos. significativos? Como assim? Aqueles que têm ou podem ter um impacto ambiental mais importante. A empresa define critérios para isso. Ajuda a focar onde realmente importa, entende? Entendi. Focar no que mais impacta. E os requisitos legais e outros requisitos? É só checar se está cumprindo a lei. É o básico, né? Identificar e ter acesso a todas as leis, licenças, normas aplicáveis aos aspectos ambientais. Mas não para aí. Tem também os outros requisitos, aqueles que a empresa decide cumprir. Tipo, normas voluntárias, acordos. Exato. Normas setoriais, acordos com a comunidade, códigos de prática internos. Tudo isso entra. E tem que manter essa informação documentada e atualizada. Bom, com tudo isso na mão, riscos, oportunidades, aspectos significativos, requisitos, aí sim a organização define seus objetivos ambientais, o que ela quer alcançar. E esses objetivos precisam ser. Claro, né? Coerentes com a política, de preferência mensuráveis, para poder acompanhar, comunicados para todo mundo e atualizados sempre que precisar. E claro, para cada objetivo tem que ter um plano de ação. O que, quem, quando, com que recursos e como a gente vai medir se deu certo. É o planejamento se tornando concreto. Perfeito. Temos o plano. Mas como você disse, plano no papel não adianta. Precisa de ação. Aí entram as seções 7, apoio, e 8, operação. O fazer do PDCA. Exatamente. A seção 7, apoio, cuida de dar a base para o sistema rodar. Primeiro, recursos. E não é só grana, tá? É gente capacitada. A competência que a norma fala. Isso. Garantir que quem executa tarefas que afetam o desempenho ambiental seja competente, seja por estudo, treino, experiência. Depois, conscientização. Não adianta ser competente se não está consciente da política, dos impactos do próprio trabalho, de como contribuir e das consequências de falhar. Comunicação também, né? Fundamental. Ter processos claros para comunicar o que é relevante sobre o SGA, tanto dentro quanto fora da empresa. E, por fim, informação documentada. Ah, papelada. Menos. O anexo A da norma até diz que não precisa ser um manual gigante. É a informação essencial que a norma pede e que a própria empresa acha necessária para funcionar bem. Tudo organizado e controlado, claro. Aqui, temos a base, o apoio e a operação seção 8. É o dia a dia mesmo. É onde a mágica acontece. Ou deveria acontecer. Planejamento e controle operacionais significa definir critérios e implementar controles para os processos que têm aspectos significativos. Pode ser controle de engenharia, tipo um filtro melhor, ou um procedimento operacional. Para garantir que o plano seja seguido. Exato. Para atender os requisitos do SGA e implementar as ações que a gente planejou lá na seção 6. Isso inclui também controlar mudanças planejadas, analisar imprevistos e, olha que importante, garantir que processos terceirizados também estejam sob controle ou, pelo menos, influência. Faz sentido, o impacto pode vir de fora também. Com certeza. E aqui, de novo, a perspectiva de ciclo de vida. A norma reforça, pensa no projeto do produto, nos requisitos ambientais para as compras, comunica isso para os fornecedores. E até no uso e descarte. Sim. Considerar se precisa dar informação sobre o transporte, o uso, o tratamento pós-uso e a disposição final do produto ou serviço. E se der uma emergência, um vazamento, um incêndio? A seção 8 cobre isso também. Preparação e resposta a emergências.
Tem que identificar as emergências potenciais, o que está ligado aos riscos que a gente já viu, planear como agir para prevenir ou diminuir o impacto, responder quando acontece, testar os planos de vez em quando e, claro, aprender com tudo isso para melhorar. Ok, ciclo rodando, planeamos, fizemos. Agora, como a gente sabe se está funcionando? Hora de checar. Seção 9, avaliação de desempenho. Exatamente. É a hora da verdade. Como? Primeiro, monitoramento, medição, análise e avaliação. O que vamos medir? Consumo de água, emissão de CO2, geração de resíduo por produto. Tem que definir indicadores, então? Exato. Sim. O que medir, como medir para ter dado confiável, com que critérios avaliar o desempenho ambiental, quando fazer isso e quando analisar os resultados. E claro, se usar equipamento tem que estar calibrado. E tem um ponto super importante aqui. Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos. Não é só dizer que cumpre, tem que verificar periodicamente. Uma checagem formal. Uma checagem periódica, um processo para isso. E se achar alguma falha, tem que agir. E as auditorias internas entram aqui. Entram com tudo. A auditoria interna é como um check-up completo do sistema. A empresa programa essas auditorias para ver se o SGA está seguindo o que ela mesma definiu, se está conforme a ISO 14001 e o principal, se está implementado e mantido de verdade no dia a dia. E quem faz? Auditores que sejam objetivos e imparciais. E os resultados têm que ir para a gestão. E para fechar essa etapa de checagem, vem a análise crítica pela direção. A alta direção olhando tudo de novo. Exatamente. De tempos em tempos, eles têm que parar e fazer uma análise geral. O sistema ainda está adequado para a nossa realidade? É suficiente? Está sendo eficaz? Eles olham um monte de coisa. O que foi feito desde a última análise, se o contexto mudou, os riscos, se os objetivos foram batidos, os dados de desempenho. Tipo, não conformidades, resultados das medições, situação legal, as auditorias. Isso tudo. E também se os recursos são suficientes, o que as partes interessadas andam dizendo. E, claro, onde dá para melhorar. E as conclusões dessa análise crítica já puxam a última fase do PDCA, o Agir, a seção 10, melhoria. Precisamente, o sistema não pode ser estático, né? O grande objetivo, como diz a norma, é a melhoria contínua. Melhorar sempre a adequação, a suficiência e a eficácia do SGA para quê? Para melhorar o desempenho ambiental. E de onde vêm as ideias para melhorar? De todo esse processo de avaliação que a gente falou. Das medições, das auditorias, da análise crítica. A organização tem que identificar essas oportunidades e agir. E quando algo dá errado? Uma não conformidade. Boa. Quando o requisito não é atendido, pode ser da norma, da lei ou interno mesmo, isso é uma não conformidade. A seção 10.2 explica o que fazer. Primeiro, reage na hora. Controla a situação, corrige o problema imediato. Lida com as consequências. Tipo, conter um vazamento. Apagar o incêndio. Isso. Mas depois vem o mais importante, investigar a causa raiz. Por que isso aconteceu? Tem chance de acontecer de novo ou em outro lugar. Aí, com base nessa análise, implementam uma ação corretiva para eliminar a causa e evitar que repita. E tem que ver se funcionou. Tem que analisar se a ação foi eficaz e, se precisar, até mudar algo no próprio sistema. Uma coisa interessante é que a antiga ação preventiva meio que foi absorvida pela abordagem de riscos e oportunidades lá no começo, no planejamento. Ufa, é um ciclo bem completo mesmo. Se a gente fosse resumir a essência da ISO 14001 depois de toda essa conversa, o que você diria? Eu diria que ela é uma estrutura, um esqueleto flexível e muito lógico para qualquer empresa gerenciar suas questões ambientais de forma organizada. Ela não te diz o quão verde você tem que ser, mas te dá um método para você definir suas próprias metas e correr atrás delas de um jeito consistente. E os pilares seriam? O PDCA, a liderança super envolvida, o olhar atento para o contexto e para os riscos, a ideia do ciclo de vida, o compromisso com as leis e outros requisitos e, claro, a busca constante pela melhoria do desempenho ambiental. E na prática, para uma empresa que está pensando nisso ou que já tem, mas quer tirar mais valor, por que vale a pena o esforço? O valor é múltiplo. Primeiro, óbvio, melhorar o desempenho ambiental de verdade, de um jeito que dá para mostrar. Segundo, garantir que está cumprindo a lei, evitando multa, dor de cabeça. Terceiro,
Ajuda a alcançar os próprios objetivos ambientais da empresa. E fora isso, Muitas vezes leva a economias. Usar menos energia, menos água, gerar menos lixo. Isso é dinheiro no bolso. Pode melhorar a imagem, abrir portas em licitações ou mercados mais exigentes. Melhora a relação com a comunidade, com investidores. E, no fim das contas, é uma ferramenta reconhecida no mundo todo para a empresa mostrar que leva a sério sua responsabilidade ambiental e contribuir para a sustentabilidade. É estratégico. fica claro que é bem mais que um papel na parede. É uma mudança de mentalidade mesmo. Bom, chegamos ao fim da nossa análise da NBR ISO 14001. Pois é. E fica talvez uma provocação final, né? A norma incentiva a pensar no ciclo de vida, mesmo que não exija aquela análise super profunda sempre. Agora, imagina se essa mentalidade de realmente pensar nos impactos desde o começo até o fim do produto ou serviço fosse levada para o centro das decisões estratégicas. O que poderia mudar? Será que mudaria só como as empresas operam? Ou mudaria até o que elas decidem produzir ou oferecer? Que tipo de inovação, que modelos de negócio mais circulares talvez poderiam surgir daí? Fica a reflexão. Excelente ponto para a gente continuar pensando. Obrigada por nos acompanhar nessa conversa.